Não tá escuro? Oi? Tá escuro lá fora? Fiquei com vontade de fazer xixi. Mulher, quando tá com vontade de fazer xixi, fica assim, ó. Nossa, teve uma vez que eu tava com tanta vontade de fazer xixi que a Sol teve que ficar segurando o programa e eu fazendo xixi. Não faz. Você saiu correndo. Aí o convidado falando e a Sol fazendo bingolim. pergunta e eu gritando, já tô indo, já tô indo. Lembra, Sol? Homem não faz assim, né? Não, homem nem sei o que homem faz. Homem faz. Dica para os homens, quando a mulher tá muito assim, ó, ela não tá querendo fazer tipo. Ela tá com vontade de fazer xixi, entendeu? É assim. Delícia passar esse comecinho de tarde com você. Fica aqui com a gente. É o maior presente que Deus pode ter dado na nossa vida. E você juntinho aqui, 12 anos já de falando nisso. Só que antes de começar o nosso bate-papo, bora abrir o nosso coração, nossa alma, com a mensagem do dia. Fica triste não, porque se Deus tirou da sua vida, se Deus tirou do seu caminho, é porque não era para você, seja o que for. E o livramento de hoje vai poupar, tenha certeza, muita dor amanhã. Amém, né, Luquinha? Esse é o nosso toque de hoje. Luquinha, o que tem no programa? Só o Supremo julgará hoje pedido de habeas corpus de Lula e ranking mostra as melhores cidades para se viver no mundo. Hoje é dia de saúde junto com a Santa Casa de São José dos Campos e você pode participar ao vivo fazendo sua pergunta. E amanhã tem sorteio nas redes sociais, sim. Na verdade, nem é sorteio, é um concurso cultural que você vai escrever uma frase para ganhar um kit Ortovip, tá bom? Então no Face, você corre lá, nos comentários você escreve uma frase por que merece levar esse kit, essa cesta tão bacana e você concorre. Já no Instagram tem o kit Maternidade da Santa Casa de São José dos Campos. Você também vai escrever por que merece ganhar esse presentão para o seu bebê e a melhor frase leva para casa. Bora conversar bastante, aprender muito. Hoje é dia de beleza, mas também de muita saúde, junto com a Santa Casa de São José dos Campos. Um beijo para as participações, já que estão aqui. Você está com vontade de quê? Fazer cocô agora? Não, eu tô provocando a Gabriela, a nossa diretora. Eu tô fazendo assim, ó, para ele me seguir. Segue eu, moço. É assim, ó, ele fica me seguindo, porque não... Ela tá brava comigo. Tá brava hoje. Desculpa, Gabi, não faço mais. Beijo para todo mundo que está aqui no Facebook, pro Edésio, para Mauri, para Cristiane. Um beijo para vocês que estão acompanhando Falando Nisso e a gente aprende demais com a participação de vocês. Conta para mim, você já ouviu falar sobre cirurgia bariátrica, né? A cirurgia para emagrecer, algumas pessoas podem fazer ou não. Agora, será que a alimentação, Luquinha, antes e depois tem que ser regrada, mesmo antes da cirurgia? Pois é, porque muitas vezes a pessoa pensa assim, fiz a cirurgia e emagreci. Mas será que é assim mesmo? Os cuidados que você precisa ter, até com a quantidade de água, Sol. Água, né? Tem mitos e verdades e ela está aqui para desvendar tudo isso. A nutricionista e coordenadora do Serviço de Bariátrica da Santa Casa de São José dos Campos, a linda Laila Coutinho. Doutora Laila, obrigada por estar aqui com a gente. Ela vai pôr um balão no cérebro do Luquinha. Falei para ela, ela falou que não está mais usando o balão. Eu falei, eu gosto de coisa assim, retrô. Né? Eu quero retrô. Vai pôr no cérebro dele para emagrecer assim. Para tirar a bexiga. Já tem pergunta aqui bastante, Edésio. A gente já vem com a sua pergunta, ele está aqui no Facebook, Lu. Mas a pergunta que eu faço antes é aquilo que a gente estava conversando lá fora, doutora Laila. O antes é tão importante quanto o depois da cirurgia bariátrica? E quando a gente fala em antes, a gente está falando não só do organismo, mas da cabeça do paciente? Com certeza, Solange. Assim, muitas pessoas às vezes acham que depois que eu fizer a cirurgia, aí eu vou mudar meus hábitos. E é muito importante a gente começar com essa mudança antes, justamente para já ir preparando o organismo, ver quais são as dificuldades, conseguir manter bem a parte emocional, né? Para lá na frente, depois da cirurgia, estar bem certo da opção que fez e a gente não ter nenhum prejuízo. Por isso que muitas vezes o paciente não passa pela avaliação psicológica, porque ele pode, se de repente fizer uma cirurgia e a cabeça não mudar, ele pode morrer, né? O aconselhável é sempre que comece antes da cirurgia, já com acompanhamento de nutricionista e psicólogo, né? Os médicos pedem justamente para a gente ter essa segurança de que o paciente está preparado para a cirurgia, realmente. A gente tem um conhecido, né, Luquinha, que 2 anos tentou e não conseguiu. Porque a pessoa realmente não estava preparada, né? Aliás, tem uma pergunta aqui da Júlia que eu achei muito interessante, Sol. Ela estava comentando que ela tem esse desejo de fazer essa cirurgia. Só que o problema é que ela fica com medo, que falam que quem faz a cirurgia, pro resto da vida, mito ou verdade, tem que tomar suplementação. É verdade?
É verdade. A suplementação de polivitamínicos, ela começa logo em seguida a cirurgia bariátrica e vai manter para o resto da vida, né? A cirurgia, ela mexe na absorção dos nutrientes. Então, além de uma alimentação saudável, a gente precisa complementar com polivitamínicos. Isso para o resto da vida? Para o resto da vida. Quer dizer, e quem determina que tipo de polivitamínico é esse é o médico, né? O médico ou a nutricionista responsável pelo paciente. Ok. Luquinha, eu vou deixar a pergunta do Edésio aqui no ar. Gabi, se puder espelhar. Saiu, né, a pergunta? Acho que eu coloquei em cima, desculpa. Tá. Ele diz o seguinte, que a cunhada fez a cirurgia bariátrica, colocou uma espécie de anel no estômago e depois de um certo tempo eles se romperam. Ele quer saber se isso acontece com frequência, mas daqui a pouquinho a gente responde, viu, Edésio? E a gente vai conversar também, não só com o Edésio, mas com você aí de casa, sobre os cuidados com a alimentação de quem fez a cirurgia e da quantidade mesmo, se realmente muda, se com o tempo vai aumentando ou não. Então fica aí pra gente aprender muito hoje, cuidar da beleza, mais da saúde. Mas agora a Sol, junto com o Marvin, trazem pra gente as notícias da redação. A presidente do Supremo Tribunal Federal, Carmen Lúcia, marcou para esta quinta-feira o julgamento do pedido de habeas corpus preventivo feito pela defesa do ex-presidente Lula. E a gente vai até a redação agora do Falando Nisso, saber os detalhes com o nosso repórter Marvin Pinho. Boa tarde, Marvin. Boa tarde, Sol. Boa tarde, Lucas. E também, para quem acompanha o Falando Nisso, o habeas corpus preventivo apresentado pela defesa de Luiz Inácio Lula da Silva quer evitar que o ex-presidente seja preso. A sessão deve começar daqui a pouco, por volta das 14h. Na abertura da sessão plenária, a presidente do Supremo, Carmen Lúcia, comunicou a decisão de julgar o pedido da defesa para que o ex-presidente não seja preso antes do trânsito final da sentença no caso do Triplex. Em janeiro, o Tribunal Regional Federal em Porto Alegre manteve a condenação de Lula no caso do Triplex e ampliou a prisão de 9 anos e meio para 12 anos e 1 mês, com a determinação do cumprimento da pena após esgotados os recursos no tribunal. A decisão do TRF4 tem como base uma determinação de 2016 do Supremo Tribunal Federal. Por um placar apertado de 6 votos favoráveis e 5 contrários, o tribunal decidiu em liminar que réus podem cumprir pena após a condenação em segunda instância. O julgamento desse habeas corpus reabre a questão. Apesar do pedido tratar apenas do ex-presidente Lula, se for aceito, pode beneficiar outros condenados em segunda instância que estejam na mesma situação. Além disso, vai servir como um termômetro para saber se os ministros mudaram de opinião sobre o assunto. Se já teve 2 julgamentos, se os 2 foram condenados, não só o caso do Lula, mas tantas outras pessoas, para que vai passar por uma terceira avaliação? Então, dizendo aquilo que os ministros que falaram, do TRF4 falaram, enfim. Bom, e, Marvin, esse impasse sobre pautar ou não a revisão desse caso gerou um desconforto aí entre os ministros do Supremo Tribunal Federal, né, Marvin? Não só desconforto, viu, Sol? Foi bate-boca mesmo. A presidente do STF disse que não cederia à pressão, já que cabe a ela definir a pauta. E mesmo depois de colocar aí o tema em discussão novamente, Carmen Lúcia sofreu com a cobrança pública por parte do ministro Gilmar Mendes. Olha só. Nós estamos vivendo uma grande confusão, presidente. Então, de um lado para lá, de um lado para cá, uma hora é hiperrígido, outra hora é hiperflexível. Quer dizer, nós temos que, de fato, reorganizar todo esse quadro. No meu caso, nem hiperrígida, nem flexível. Ela tem sido cumprida em 85% dos casos, o que é um índice alto e muito, a meu ver, muito bom. O ministro Barroso se irritou com as cobranças do colega Gilmar Mendes e a presidente do Supremo teve que suspender a sessão. Me deixa de fora dessa seu mau sentimento. Você é uma pessoa horrível, uma mistura do mal com atraso e pitadas de psicopatia. Isso não tem nada a ver com o que está sendo julgado. É um absurdo, Vossa Excelência, aqui fazer um comício cheio de ofensas, grosserias. Vossa Excelência não consegue articular um argumento, fica procurando, já ofendeu a presidente, já ofendeu o ministro Fux, agora chegou a mim. A vida para Vossa Excelência é ofender as pessoas, não tem nenhuma ideia. Não tem nenhuma ideia, nenhuma. Só ofende as pessoas, Qual é a sua ideia? Qual é a sua proposta? Nenhuma. É bilis, ódio, mau sentimento, mal secreto. É uma coisa horrível. Vossa Excelência nos envergonha. Vossa Excelência é uma desonra para o tribunal. Uma desonra para todos nós. Um temperamento agressivo, grosseiro, rude. É péssimo isso. Vossa Excelência sozinho desmoraliza o tribunal.
O ministro Barroso lavou a alma aí e viralizou em todas as redes sociais. Muita gente dizendo você é meu herói, viu, Luquinha? E o Tribunal Regional Federal, Lu, da 4ª Região, a segunda instância da Lava Jato, marcou para a próxima segunda-feira o julgamento dos recursos da defesa de Lula no caso do triplex do Guarujá. E nessa ação, o petista foi condenado aí a 12 anos e pode cumprir pena imediatamente caso o TRF4 negue as apelações, viu, Luquinha? Solange, eu vou te falar que esse ministro Barroso... Ele deu uma... Como você humilhar uma pessoa com classe, bilis, né? Eu gostei do bilis, você é uma bilis. Você quer xingar alguém e fala assim, isso é bilis, né, gente? Eu fiquei impressionado, viu? É um barraco com classe, que a gente acabou de assistir aqui, né? Marvin, conversar com vocês aí sobre as estradas, porque a chuva complicou a vida do motorista hoje cedo aqui na nossa região. Na Tamoios teve queda aí de barreira. Comenta agora como está a situação nesse momento, Marvin. Lucas, teve sim uma queda de barreira na rodovia dos Tamoios. Foi ali por volta do quilômetro 16, trecho de Jambeiro, no sentido Caraguatatuba. Mas nesse momento, o motorista faz uma boa viagem, não tem interdição de pista ali. Segundo a Polícia Rodoviária Estadual, né, e também segundo a concessionária, a pista já foi liberada. Perfeito, Marvin. Agora nas nossas estradas também, na Dutra, como é que tá? Na Dutra o motorista faz uma boa viagem, Lucas. Não encontra pontos de lentidão aqui no trecho do Vale do Paraíba. Vai bem até a chegada a São Paulo, onde sempre tem alguns pontos de lentidão corriqueiros ali no trecho de Guarulhos. Obrigado, viu, Marvin? Uma boa tarde para você. A Mogi Bertioga também teve queda de barreira, também ficou bloqueada a estrada durante boa parte da manhã. Mas agora a gente comenta com vocês sobre em São Sebastião, que está tudo bem tranquilo, apenas 30 minutos de espera para quem está na balsa, mesmo tempo também para quem está em Ilhabela. Tempo instável, como a gente pode ver nas imagens, São Sebastião mais nublado, Ilhabela sol entre nuvens, porque a chuva caiu durante toda a madrugada e hoje não vai ser diferente na previsão do tempo, a gente confirma isso. Agora à tarde, previsão de tempo instável em São Bento do Sapucaí, máxima de 21 graus. Chuva também em São José, máxima de 26. Aparecida, 28. E Cachoeira Paulista também chuvosa, máxima de 27 graus. Tempo instável em Caraguatatuba, máxima de 27. E 28 em Ilhabela. Destacar aqui a cidade de Ubatuba, máxima de 27 graus. Tempo fechado também. O tempo vai estabilizar para sábado, máxima de 30 graus. Então quem for para a praia pode aproveitar sol entre poucas nuvens, mas domingo vem chuva forte, máxima de 31 graus. E 4 bebês morreram com infecção por bactéria em Minas Gerais. A gente já comenta com vocês e daqui a pouco também tem dicas no quadro Corpo e Vida. No próximo bloco do quadro Corpo e Vida, vamos falar um pouquinho sobre o tratamento a laser para suas varizes. Até lá! Ain't so green.